Olá, eu sou o professor Raul Benítez Paradeda e nesse vídeo irei mostrar como se desenvolve um jogo utilizando a linguagem de blocos. Porém, existem vários tipos de linguagens de blocos, certo? Uma das mais famosas que a gente pode utilizar é a chamada linguagem Scratch, certo? Por esse motivo, a gente precisa ter uma noção de como é o funcionamento dessa linguagem. O Scratch ele foi criado em 2007 pela Media Lab do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mas por que essa linguagem foi tão popularizada e é tão bem vista pela comunidade? Bem, porque ela é ideal para começar a programar. Ela foi desenvolvida com o intuito de desenvolver o sentido de as habilidades de programação de crianças a partir de 8 anos de idade. Então, mas por que ela é tão simples e por que ela é tão bem vista pela comunidade? Porque ela utiliza o conceito de blocos. Então, nós podemos ver ali ao lado que nós temos uma linguagem de programação tradicional, um exemplo de C, e ao lado nós temos a linguagem Scratch, que é formada por blocos. Então, ela tem esse encaixe entre os comandos, entre as peças, como se fosse um Lego. Para utilizar essa linguagem, vamos visitar então o site do Scratch, que é scratch.mit.edu. Nesse site nós podemos ver que tem várias opções. Nós temos inclusive a possibilidade de criar nosso jogo utilizando o browser, utilizando o próprio site. Para isso basta criar no menu ali Create, ou seja, criar. Ao clicar ali, ele vai abrir essa tela. Então essa é a tela de desenvolvimento do Scratch, onde nós temos ao menu ali na esquerda as opções. Então nós temos as categorias, né? Aqui à esquerda nós temos algumas categorias e cada categoria tem o seu bloco de comandos, certo? Eu irei explicar mais adiante como é que isso funciona. Então nós temos ali várias categorias. Repare também que as categorias estão em inglês e os comandos estão em inglês. Então, é possível mudar o idioma. Para isso, basta clicar naquele globo que tem ao lado da palavrinha Scratch. Então, tem a palavrinha Scratch ali em cima, ao lado do globo, lá tem um globo que, ao clicar, ele apresenta as possibilidades dos idiomas. Então, basta encontrar o idioma português brasileiro. Ao selecionar esse idioma, repare que todo o Scratch irá modificar para português do Brasil, ok? Bem, antes de começar a desenvolver, a criar alguma coisa no Scratch, vamos voltar ao site inicial. Nesse site inicial tem uma opção bem interessante, que é o menu de Explore. O menu de Explore ele é bem legal, que ele tem vários jogos, vários aplicativos, vários programas que os desenvolvedores criaram ao longo dos anos. Então eles disponibilizaram ali os seus programas desenvolvidos. E é bem interessante que na aba de jogos, então na opção de jogos ali ao clicar em explorar, tem vários jogos, desde jogos 2D até jogos 3D. Tem jogos ali que vão te surpreender, que vão fazer você pensar que, nossa, é possível desenvolver tudo isso com o Scratch, uma linguagem tão simples? Sim, é possível. Bem, caso você não queira utilizar o Scratch no site, ou seja, não quero desenvolver meu jogo só no site, gostaria de baixar o Scratch e instalar no meu computador e utilizar. É possível. Para isso, basta lá no link, após o .edu, né? Então scratch.mit.edu/download, então só digitar lá download lá em cima, é possível baixar o Scratch para o seu computador. Tem na versão Windows, Mac, Chrome OS e para Android. Então, ao instalar o aplicativo do Scratch para o Windows, baixa, né? É só baixar ali, pode escolher entre baixar no site da Microsoft, na loja da Microsoft, ou download direto. Então, eu recomendo ali download direto, que ele vai baixar, ele vai solicitar para que seja salvo o arquivinho .exe na sua máquina, basta salvar
e com isso fazer a instalação. A instalação do Scratch ele é bem simples, ele tem acho que 2 ou 3 cliques, então só ir clicando, dando Next, que ele instala. Após a instalação, basta clicar no programa Scratch Desktop. E o Scratch Desktop tem o mesmo layout, a mesma cara do Scratch Online. Então é igualzinho, não é a mesma tela lá do Scratch Online, esse daqui é o Scratch Desktop. E com isso nós temos também o ícone para mudar o idioma, e aqui nós temos também a tela do Scratch Desktop. Com o menu, onde esse menu de categorias, então nós temos ali as opções de movimento, aparência, som. Cada uma dessas categorias ele tem comandos, certo? Ele tem códigos que a gente pode utilizar para cada uma dessas categorias. Então eu irei mostrar depois, quando nós estivermos utilizando o programa, o Scratch Desktop, eu irei mostrar os comandos que tem em cada uma daquelas categorias. Por exemplo, na categoria movimento, tem esses comandos que são possíveis. Então, mova 10 passos, girar 15 graus e assim por diante. Reparem que cada comando, cada ação que nós podemos utilizar, ele tem um desenho, como se fosse um Lego. Então, ele tem encaixes onde eu posso incluir, certo? Além disso, na tela do desktop, ali na parte inicial, naquela parte inicial ali do Scratch Desktop, é onde eu posso clicar, arrastar os meus comandos, né? Então ali eu crio o meu código. Então eu pego aquele bloco que eu quero, por exemplo, aquele bloco de movimentar, clico nele e arrasto para o centro. E ele vou começar a montar o meu código. Lá no canto da direita, né? Então lá no cantinho lá da direita, embaixo, né, no canto inferior da direita, nós temos os personagens, ou então nós temos os elementos que vão fazer parte do nosso jogo, que é chamado de sprite. E além disso nós temos os palcos. Então palco também são chamados de cenários, onde nós temos as mudanças de fases, onde nós podemos ter um background na tela onde eu vou desenvolver o meu jogo. E na parte superior tem o jogo. Certo? Então eu posso ir testando o jogo conforme eu vou desenvolvendo. Basta clicar naquela bandeirinha verde que tem ali em cima, que ele começa a executar o código que eu criei, que eu coloquei digamos que no código que eu montei, né, já que é blocos, então no código que eu montei lá no centro da tela do Scratch Desktop. Então vamos ao Scratch Desktop. Essa é a tela do Scratch Desktop, onde podemos ver que ela é muito parecida com o Scratch Online, certo? Bem, nós temos aqui as categorias, né, onde cada categoria tem suas atividades, tem seus, digamos, os seus comandos. Nós temos aqui a tela onde eu coloco os meus comandos, por exemplo, deixa eu mudar aqui para português, né? Então, como eu havia mencionado, era nesse globo. Procura-se português brasileiro. Ok? Então, tá modificado. Então, por exemplo, eu quero botar movimento, né? Então, eu pego o mova 10 passos. Então, eu pego esse comando e insiro aqui no espaço central. Uma coisa interessante que deve ser observada é que eu estou colocando esses comandos para este ator, para esse sprite que está aqui embaixo, certo? Então aqui nesse espaço eu posso colocar, dar zoom, tirar zoom, né? Zoom in, zoom out, colocar no centro, ok? Para eu remover, é só clicar e colocar ele para o lado. Aqui é a tela inicial, onde eu tenho a tela do jogo, né? Então onde eu a bandeirinha verde eu executo o programa e aqui esse stop aqui é como se eu separasse o programa. Eu tenho aqui ao canto da direita, eu posso colocar em full screen, tiro do full screen, posso deixar normal, que é a tela que está, ou diminuir o espaço onde eu posso observar o jogo, a tela do jogo. Aqui embaixo tem os atores,
ou os elementos que vão fazer parte do meu jogo, o palco, que são os cenários. Por exemplo, eu vou adicionar um cenário. Novamente aqui embaixo, ó, tem selecionar cenário. Eu posso selecionar um cenário, pintar um cenário, uma surpresa aleatória, o próprio programa do Scratch vai gerar um cenário aleatório, ou então eu posso carregar uma imagem que eu queira colocar como cenário. Por exemplo, eu tenho aqui surpresa. Então ele gerou esse daqui. Eu posso clicar nele aqui no palco para que aqui no canto ele aparece qual é o elemento que eu estou modificando. Então, se eu quiser colocar algum comando, esse comando será para o palco. Se eu quiser novamente o gato, né, que é o Scratch, eu clico no gato. Então, novamente aparece lá o gatinho. Vou no cenário. Se eu quiser deletar esse cenário, então eu seleciono o cenário. Aqui à esquerda, ao lado do código, tem cenários. Então ali eu posso modificar esse cenário, certo? Mudar as cores, editar, ou então clicar aqui nessa lixeirinha com o X que eu deleto o cenário. Entendido? Bem, se eu quiser selecionar um cenário já que tem aqui no programa, então eu selecionar cenário, né, aqui nesse redondinho aqui embaixo, ó, ele vai abrir isso daqui, abrir o menu, e aí eu coloco selecionar cenário, e eu tenho várias opções aqui de cenário, inclusive com algumas categorias. Então, por exemplo, esporte, colocar playing football. Certo? Bem, eu posso manipular o personagem, olha, aqui dentro do meu cenário de jogo. Então eu tenho só clicar no personagem, que eu posso colocando ele nas posições. E uma coisa interessante que eu quero que observes é o seguinte. Repare que ao colocar o gato aqui, o Scratch, em alguma posição, ele já muda aqui o movimento, ele já vai mudando as posições do eixo X e Y. Então, se eu quero saber uma determinada posição, eu coloco o personagem e vejo lá qual é a posição que ele está. Né? Então, vai para 194 menos 101. Ou então, aqui, da mesma forma. Entendido? Então, eu posso saber as posições que eu tenho na tela. Ou então aqui embaixo também eu tenho posições X e Y também aparece para poder ver qual é a posição que eu estou dentro do meu cenário, dentro da minha tela de jogo. Entendido? Bem, então aqui no movimento tem toda a questão de fazer a movimentação. Então todos esses azulzinhos, repare as cores também ajudam bastante. A aparência, se eu quiser mudar alguma coisa, por exemplo, efeitos de mudança de aparência, de traje, frases que o componente ele pode mencionar, ele pode falar. Então, isso aqui tudo é interessante depois dar uma olhada. Questão de sons. Essa questão de eventos são as funções principais do projeto. Então, aqui é uma coisa muito importante que tu deve entender. Por exemplo, quase sempre é o que a gente começa um projeto com o Scratch, porque quando eu clicar no verdinho, ele vai iniciar tudo que tiver aqui. Tudo que tiver conectado a esse componente, a esse elemento. Questão de controle. Então, para quem tem um pouquinho de entendimento de comandos de linguagem de programação, então aqui eu tenho alguns comandos como se fosse o repita, o if, né? Então eu tenho alguns comandos muito parecidos aqui. Eu tenho se então e se não. Olha esse daqui, por exemplo, né? É um if else. Então tem alguns comandos bem interessantes. Alguns sensores também, quando ele toca em algum outro componente, se ele toca na borda. Então tem algumas informações, alguns elementos aqui importantes que eu posso utilizar. Os operadores, então eu posso utilizar questões matemáticas, tem soma, subtração, multiplicação, divisão, gerar um número aleatório. Eu tenho os operadores, então tem operadores matemáticos, operadores lógicos, operadores relacionais. Então operadores relacionais, por exemplo, tem maior, menor, igual.
eu tenho operadores lógicos, eu tenho e, o ou e o não. Eu tenho alguns outros componentes aqui que eu posso utilizar, alguns elementos que eu posso utilizar no meu código. Se eu quiser criar uma variável onde nenhuma dessas variáveis que tem já aqui no Scratch me dá um jeito, então eu posso criar uma nova variável. Isso é muito interessante para a utilização em jogos, por exemplo. Então eu tenho a vida do personagem, então eu crio uma variável de vida, a distância percorrida, quilometragem, tempo também, então eu tenho algumas variáveis que eu posso utilizar. E se eu quiser, eu posso, nenhum desses blocos aqui, nenhum desses elementos me serve, então eu posso tentar criar um novo bloco. Entendido? Bem, vamos tentar então começar a fazer um sprite, fazer um exercício, uma atividade bem simples, para a gente começar a entender um pouquinho de como funciona o Scratch. Então eu tenho esse elemento aqui, né, esse personagem, eu vou colocar ele aqui no cantinho da tela esquerda, vou colocar o controle, né, que já está aqui, não, controle não, desculpe, um evento, que já está aqui, quando eu clicar na seta, ele vai fazer aquilo dali. O que eu vou fazer? Eu quero fazer com que esse personagem ele vá da esquerda para a direita. Então, vamos fazer ele andar, né? Então, por exemplo, se eu quiser mover 10 passos. Vamos ver se eu clicar aqui, moveu 10 passos, mas ele parou. Então, ó. Se eu ficar apertando, ele vai indo, ele vai andando. Certo? Só que não é isso bem que eu quero. Eu quero que ele sempre vá andando, sempre vá movendo 10 passos. Então, eu vou colocar um elemento aqui de controle e eu vou encaixá-lo. Repara aqui, encaixou e já entrou. Sempre mova 10 passos. Vamos ver o que vai acontecer ao clicar no verde. Olha, ele andou até o final, certo? Tá legal, tá funcionando, ele tá lá, então vou pegar ele e puxar ele de novo. Vamos fazer novamente um teste e vamos andando. Ele está andando. Interessante. Certo. Tá, mas eu quero que ele, além de andar, eu quero que ele bate lá na borda da direita e volte. Para isso eu tenho um comando, um elemento de movimento, né, um bloco, que é se tocar na borda, volte. Então eu vou encaixá-lo aqui. Então, além de eu clicar na bandeirinha, eu posso clicar aqui também, ó. Clico uma vez, ele já executa. Ó, tá indo e voltando. Indo e voltando. Certo? Só que aí ele vira de cabeça, né? É meio estranho. Mas vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Vamos mudar a fantasia, por exemplo. Né? Repare que na fantasia do gato eu tenho duas fantasias. Então, como se ele andasse. Então, vou para o código. Quando eu, na aparência aqui, se eu quiser mudar para a fantasia, ele vai mudar para a fantasia 2. Certo, mas eu já posso pensar que ele vem sempre ele vai executar os 10 passos, vai tocar na borda e voltar, mas ele vai mudar a fantasia 2, certo? E ele vai sempre ficar fazendo isso. Ele não vai voltar mais para a fantasia 1. Então, se eu botar para a fantasia 1, vou inserir aqui, mude para a fantasia 2 e mude para a fantasia 1. Para. Tá. Então, fantasia 1 e fantasia 2. Vamos ver o que vai acontecer. E virou para a fantasia 1 e não muda mais para a fantasia 2. Por quê? Bem, isso daqui, na verdade, ele é um comando de repetição que está muito rápido. Então, nós não conseguimos observar que ele está mudando as fantasias, só que é extremamente rápido. Então, por esse motivo, vamos colocar um evento aqui, não, um controle, onde nesse controle, para a mudança de uma fantasia para outra, nós vamos esperar 0,3 segundos. E eu vou fazer a mesma coisa para ele voltar para outra fantasia, 0,3. Vamos ver o que vai acontecer?
Agora ele está aguardando 0,3 segundos e ele está mudando a fantasia. Vamos ver agora se ele, quando aparecer, quando ele tocar na borda, ele tem que voltar. E agora, certo? Voltou. Muito bem. Ok. Só que agora, eu não gostei muito que ele inverteu, né? Ele girou o personagem. Então, o personagem ele vai e quando ele bate, ele volta. Para modificar essa questão de ele rotacionar, tem um comando, tem um elemento aqui em movimento que é define o estilo de rotação. Esse define estilo de rotação, ele tem esquerda, direita, não rotacionar e rotação completa. Como nosso personagem ele já está rotacionado, por esse motivo nós vamos colocar rotação completa para que ele volte ao normal, certo? Eu vou só aumentar aqui, vou diminuir o tempo para ele ser rápido, para a gente visualizar o que acontece. Rotacionou. Agora eu tenho que parar. Por quê? Porque se eu deixar isso a continuar, quando ele bater na outra borda, ele vai rotacionar novamente. Então ele vai virar de ponta cabeça. Mas aí, aqui no código, eu mudo. Para não rotacionar, o que vai acontecer? Ele não vai girar, mas ele vai bater e voltar de ré. Repara que ele vai voltar de costa. Vou deixar só para a gente visualizar. Ó, e vai acontecer a mesma coisa quando ele bater na outra borda. Para não acontecer isso daí, então eu boto rotacionar esquerda-direita. Dessa forma, quando o nosso personagem for bater lá na borda da direita, virou. Na borda da esquerda vai acontecer a mesma coisa. Entendido? Bem, então já conseguimos fazer o nosso personagem ir de uma borda para outra. Certo? Se nós quisermos salvar o nosso projeto, então aqui em cima nós temos o arquivo, né, onde nós podemos baixar para o meu computador ou carregar um novo projeto. Em editar, que eu posso restaurar a fantasia do personagem e ligar o modo turbo. O modo turbo é quando o código ele é executado de uma forma extremamente rápida. Isso daí serve para operações matemáticas quando demora muito, certo? Se eu quiser, por exemplo, adicionar um outro personagem, né, então nós vamos lá na seção de Sprite, aqui embaixo, quero adicionar um novo ator. Ele tem os mesmos menus que tenho em cenário, lá no palco. Então eu tenho aqui, vou procurar um novo ator. Repara que no ator aqui eu tenho vários atores que eu posso utilizar. Tenho aqui tudo, tenho animais, pessoas, imaginários, dança e assim por diante. Vamos colocar então, primeiro, um carro. Então o carro já apareceu lá na minha tela, no meu cenário. E eu posso colocar na posição. Repare que ao clicar no carro, ele não aparece nenhum código. Porém, quando eu clico no gato, já tem o código ali. Entendido? Então, quando eu crio um código, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu criar o código, é para aquele personagem ou para aquele cenário. Certo? Muito bem. Vamos então agora fazer um novo, se você quiser baixar para o seu computador e salvar, legal, para praticar, né, para manipular mais esse personagem, esse ator, mas vamos agora começar a desenvolver o nosso projeto, que é o projeto de um jogo. Vamos criar então o nosso jogo. O que será o nosso jogo? Nosso jogo será um jogo de corrida bem simples, onde nós teremos um carro de corrida que tem que desviar das poças de óleo. Cada poça de óleo que acontecer vai fazer alguma coisa, ou pode ser, nós podemos fazer com que o carro perca uma vida, quebre o motor e assim por diante. Então vamos ver agora como é que vamos fazer isso. Clicamos em Arquivo, Novo, substituir
conteúdos do projeto atual. Ok. E ele criou o novo projeto. Então vamos começar. Primeiramente, eu preciso que você encontre uma imagem de um carro visto de cima. Por quê? Porque o jogo que nós vamos fazer será um jogo onde o carro irá andando na tela e nós precisamos ter a imagem de cima. Por que isso? Porque dentro das imagens do Scratch não tem nenhuma imagem de carro, apenas os carros laterais vistos de lado. Nós precisamos de um carro visto por cima. Para isso, vá no Google e pesquise sobre Car Top View Icon. Então nós podemos pegar qualquer um desses daqui que a gente consiga ver um carro de cima, certo? Então baixem, por exemplo, esse primeiro. Então só clicar em salvar imagem. Clicamos na imagem e podemos pegar essa daqui, salvar imagem como, certo? Então salvem essa imagem e coloquem dentro de uma pasta onde você sabe onde está. Entendido? Voltando para o Scratch, aqui no Scratch eu vou então tirar o gato, que eu não quero o gato, e vou adicionar essa imagem que eu peguei, que é o carro. Está aqui o carro. Muito bem, então meu carro já está ali. Por enquanto ele fica desse tamanho, não tem problema nenhum. Depois eu vou diminuir o tamanho dele. Por exemplo, aqui embaixo no tamanho eu posso botar, diminuir 50%, diminuir 50%, vamos botar 40%. Que vai ser muito de teste, certo? Muito bem. A direção também nós podemos girar ele. Então nós vamos deixar ele nessa posição aqui, em 0 graus, que é assim que ele vai andar. Vamos andar para um lado para o outro, vamos mexer ele para um lado para o outro, certo? Ok. Nós vamos criar um palco. Nós precisamos agora de um palco, certo? O palco vai ser, nós vamos desenhar esse palco. Aqui no cenário, vamos lá, cenário, o que nós vamos incluir? Vamos incluir um retângulo e vou preencher com a cor verde mais escuro. Assim, verde mais escuro. Vamos ver como é que vai ficar. Quero preencher toda a minha tela. Sem o contorno, sem contorno. Tirei o contorno, quero toda a tela. Se eu não quiser essa cor, eu posso ir mudando as cores aqui. Esse verde. Certo. Seleciono aqui na setinha. Seleciono o verde, né, que eu acabei de criar. E esse vai ser o cenário por enquanto. Mas nós queremos construir, né, uma via, uma rua. Então eu vou colocar aqui um outro quadrado, só que esse quadrado aqui, ele vai ser um cinza. Eu quero que seja um asfalto. Vamos preencher ele aqui. Tamanho o tamanho você que escolhe, né? Tá aqui, mais ou menos assim. Toda a tela aqui. Eu vou querer contornar ele com uma borda mais branquinha. E bem mais grossa, por exemplo, um 5. Vamos ver o que acontece. Vou selecionar aqui de novo, porque não foi.
foi? Vamos ver se está ok. Eu vou ajustando conforme eu vou inserindo, conforme eu vou fazendo. Certo? Então aqui está o meu carro. Eu achei que essa ficou muito grande, essa pista aqui, muito larga. Vai ficar um jogo muito fácil, mas tudo bem. Conforme a gente pode diminuir, né, a largura da pista, senão vai ficar muito largo. Vamos ver aqui pro carro. Aqui por quê? Por que eu estou pensando nisso? Porque eu quero criar 3 faixas. Então, aqui o meu cenário, centro, ok. Certo? Então, vou criar agora as faixas. As faixas, esse então é o meu cenário, né? Onde o carro vai andando dentro desse cenário, desse palco. A questão é que eu quero criar as faixas. As faixas nada mais são do que atores. Então, para criar um ator, eu venho aqui nesse campo de baixo, vou pintar. Ao pintar, eu vou inserir 2 linhas. Então, vai ser uma linha aqui. Tamanho eu posso escolher, né? Eu vejo lá como está aparecendo lá no cenário do jogo. Opa, ainda bem que tem Ctrl Z. Então, no cenário do jogo, eu vejo como ele está aparecendo e qual a posição que ele está aparecendo, se ele está ficando do meu agrado. Certo? Acredito que esse tamanho está ok. Então, repare que eu coloquei essa linha. Se eu quiser aumentar o tamanho da linha, né? Então, eu estou aqui, vou criar a linha. Eu clico nessa seta selecionar, seleciono, posso preencher ela, nesse caso, com nenhuma cor. Botei na saturação 0, cor branca, né? E botei tamanho 10. Vou fazer agora um copiar e colar, para eu colar na outra linha. E eu vejo aqui a mesma coisa. Se eu estou vendo que está muito distante minha tela, então eu aperto aqui o zoom para ver se eu vejo melhor. Apesar que não vejo muita coisa melhor, né? Porque é tudo branco. Então, essa posição, será que está de acordo? Será que está do meu agrado? Um pouquinho mais para baixo. Certo? Vejo aqui, lá na tela, eu pego o carro, vejo se ele está ok. Está ok. Está ok nas três faixas. Eu acho que eu ainda posso fechar um pouquinho aqui e aqui também. Certo? Muito bem. Entendido? Então, criei a faixa. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar movimento a essa faixa, como se fosse a sensação de que o carro estivesse andando. Para isso, eu venho aqui no código, em eventos, e eu coloco esse comando, que quando eu clicar na bandeirinha verde, ele vai iniciar, certo? Bem, repare que eu estou aqui na faixa, né? Então eu quero colocar a posição inicial da minha faixa. Então eu venho aqui para X e Y. Nesse caso, eu vou colocar o valor 36,28, que é essa posição que ele está inicial, porém, eu quero que ele vá mais para cima, então digamos que eu quero o 64, então quando eu clicar aqui, então é naquela posição que eu quero que a faixa comece. E eu quero que nessa posição aqui, a faixa ela comece escondida. Então ela vai se esconder, certo? Então ela tem que ficar escondida nessa posição. Aí eu vou em controle, utilizo o comando sempre, porque eu quero que ele faça um looping de repetição. Nesse looping de repetição, eu quero que ele, novamente,
ele fique nessa posição que ele está agora. Posso deixar 64. E eu quero que ele apareça. Pronto. Então, quando eu clicar aqui, é tão rápido que não dá para ver, mas ele se esconde e está aparecendo na mesma posição. E aí o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele desça até a linha, até aqui a borda inferior da minha tela. Então eu quero que ele vá descendo até a borda inicial, borda inferior da minha tela. Para ele descer, eu tenho que modificar o valor do y. Então, por esse motivo, eu adiciono o valor, digamos, menos 12 a y. Vamos ver. Ó, começou a andar. Ele andou bem pouquinho e parou. Por quê? Porque ele tem que estar dentro de um looping, né? Eu tenho que ficar descendo até ele atingir a borda inferior. Para isso, eu utilizo o comando de controle, onde ele vai repetir esse menos 12 a y. Ele vai subtrair menos 12 a y. Mas vai subtrair até quando, né? Quando eu tenho um comando de repetição, que tem um comando de controle, eu preciso ter um comando de parada, preciso ter uma condição de parada, né? Então, ele precisa, em algum momento, parar. Então, o momento que eu paro, eu quero que a posição do y, a posição dessa do y aqui, ó, que está modificando, ele, em algum momento, ele tem que parar, ele tem que chegar até o final. Então, digamos que aqui mais ou menos, até 300. Então, eu vou fazer com que a posição do y, ele vai repetir até que a posição do y seja menor que menos 300. Pego o valor do y. Repara que no comando condicional, eu tenho esse bloco, ele tem o mesmo símbolo, o mesmo desenho para eu encaixar na condição. Então, ele encaixa perfeitamente ali na condição. Ali, encaixou. Pronto? Bem, só que só isso daqui não vai resolver. E pronto, ele está andando e fica parecendo com que está em movimento. Ó, estou andando. Entendido? Bem, um negócio interessante é o seguinte, ó, vamos ver se acontece aqui quando eu botar o carro. Está ok. Então, nesse caso aqui, a faixa está passando por baixo do carro. Pode acontecer o caso da faixa estar passando por cima do carro. Para resolver isso daí, eu utilizo aqui, em aparência, eu tenho o... aparência... é aqui, para camadas, ó. Eu posso subir, fazer com que esse ator ele suba ou desça a camada, então ele fica acima ou abaixo de um outro personagem, de um outro ator. Entendido? Tá. Só que aqui eu só tenho uma faixa, né? Só tá andando uma faixa. Seria interessante se eu tivesse duas faixas, que aí talvez ficasse mais legal. Então vamos colocar aqui, vamos duplicar essa faixa. Então, no meu ator, na faixa, eu vou duplicar. Então eu tenho agora, vou mudar até aqui o nome, faixa 1 e faixa 2. Pronto. Eles têm o mesmo código, certo? Então, se eles têm o mesmo código, eles estão, na verdade, um embaixo do outro. Né? Como é que eu posso fazer para resolver isso daí? Bem, eu posso fazer o seguinte. Na faixa 2, eu vou dizer que ele tem que esperar alguns segundos antes de iniciar. Então, espere. Ele vai se esconder. Espere um segundo antes de iniciar. Vamos ver como vai acontecer?
Ficou meio estranho, né? Vamos ver um outro valor aqui, 0,2. Vamos ver se resolve. Ainda ficou muito junto, né? 0,1 segundo, muito junto. Tem que demorar mais um pouquinho. Mais um pouco. Isso aqui é testar, né? Na área de desenvolvimento de jogos é muito teste. Tá quase. 0,6. Ó, já tá interessante. Né? Ainda tem um pouquinho de espaço, quem sabe 0,5 dá para resolver. Ó, já ficou bem mais interessante. Então, eu estou andando e ele está em movimento as minhas faixas. Vamos parar. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que tenha um óleo dentro do desafio, né? O desafio do jogo de corrida. Porque o jogo de corrida, por enquanto, ele não faz nada. Melhor, antes de fazer isso, vamos dar movimento a esse carro. Então, clicamos no carro. Quando eu clicar no carro, eu vou criar um evento. Quando eu clicar aqui, eu sempre inicio ele na posição que eu quero. Vamos iniciar ele aqui no meio, certo? Então, vamos começar aqui, vá para 0,130. Então, essa posição que eu quero. Faço um controle, que eu tenho que ter um comando de repetição para que sempre que isso acontecer, eu faça os comandos que estão dentro desse comando condicional aqui de repetição, né, que na verdade é um comando de repetição, né, ele não tem uma condição, a condição dele é sempre, então ele sempre vai executar isso daqui. Vamos botar um outro comando, que é um comando que quem conhece um pouquinho de linguagem de programação está meio que acostumado, que é o se então. Então, se então. E que comando vai ser esse? Vai ser um sensor. Se a tecla seta para a esquerda for pressionada, o que eu vou fazer? Cá encaixa. Ali encaixou. Se a tecla da esquerda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu ator, né, andar para a esquerda. Então, ou seja, o que modifica ali? É o X, né? Então, o X é negativo. Então, eu tenho que fazer com que o X mude de posição. Adicione menos 10 a X. Certo? Vamos ver se vai dar certo. Ó, consigo andar. Só que, eita, passou. E agora? De novo. Tô andando. Eita, passou. Teoricamente não é para ele passar da pista. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é o meu limite da minha pista. Até onde meu carro pode ir. Então digamos que meu carro só pode se movimentar até aqui. Então ele só pode ir até menos 84. Para isso, então, eu tenho um outro comando condicional de seleção. Então, outro se, né? Onde eu tenho que verificar se a posição do X for maior que menos 84, que aí tu pode subtrair X. Então, o operador, se a posição do X for maior, vamos lá, a posição do X for maior que menos, na verdade, o valor que está ali, 81. E aí eu subtraio. Então, vou botar esse carinha aqui e aqui. Pronto, vamos ver se vai dar certo. Estão dando? Ó, tô apertando. E ele não está indo, ó, ele não vai mais para a esquerda. Então, esse é o máximo que o meu carro pode ir. Então, vamos fazer agora para ele para a direita. Para a direita, mesmo processo. Tenho que ter dois comandos condicionais de seleção, se, onde
vai ser se a tecla da direita foi pressionada. Nesse caso, eu boto agora o operador menor, né? Se a posição do X for menor, posição do X, for menor que quanto? Bem, então eu tenho que pegar o carrinho, levar ele lá para o canto para saber até onde eu quero que ele vá, o máximo. O máximo dele, 86. 86. E aí eu vou adicionar 10 a x. Adicionei 10 a x e agora eu vou incluir ele dentro do meu bloco de comandos sempre. Vamos ver. Bora. Ó, já posso ir. Não vou mais para cá e nem para cá. Estou andando. Certo? Se eu achar que está muito rápido o movimento do carro para a direita para a esquerda, onde que eu mudo? Aqui, ó. Menos 5 e soma 5. Vamos ver. Ó, já está mais devagar. Certo? Muito bem. Então agora vamos ao desafio, né? Porque agora o carro ele está em movimento e eu consigo andar de um lado para o outro. Ok. Tá, mas e aí? Cadê o desafio? O desafio, vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma poça de óleo, certo? Aqui eu vou selecionar um ator e vou em pintar. No meu pintar eu vou pegar e vou desenhar o pincel com uma poça de óleo. Então eu vou botar uma cor escura, preto, e vou pintar uma poça de óleo aqui. Pronto. Vou preenchê-lo com preto. Certo? Eu vejo lá se não ficou muito grande. Eu acho que não, né? Tá ok. Se quiser pode diminuir, né, a poça de óleo, mas a princípio eu fico lá. Esse tamanho acho que está bom. Ou então eu posso dar uma diminuída nesse tamanho um pouquinho. Aqui. Pequeno. Pronto. Entendido? Show! Vamos agora no nosso código e vamos fazer essa poça de óleo aparecer na tela e ir descendo durante a tela, né? Durante o jogo ela tem que descer. Então vamos lá, mesmo comando evento, quando a bandeira verde for clicada, como é que eu sei que eu estou manipulando, digitando o código para a poça? Aqui, ó, esse símbolo aqui é o da poça. Se fosse do carro, seria esse. Da faixa, não dá nem para ver, mas são duas faixinhas brancas. E vamos aqui na poça. Então, a poça eu quero começar escondida. Né? Quando eu clicar, eu escondo, ó. Tá escondida. E tem que ter o comandinho de evento, de controle, desculpa, de sempre. Né? Para ele seguir executando isso daqui enquanto o jogo estiver funcionando. Aí eu vou apresentar essa poça, e aí eu quero que ele desça, quero que a poça vá descendo. Então eu vou botar aqui, vá para XY até, digamos, pode ser 49. Não sei o que vai acontecer. Ó. O que está acontecendo? Ele está sempre aparecendo ali, 21,49. Vamos até diminuir aqui, por exemplo, se eu quiser que ele fosse 50, não, 50 é muito pouco, 55. Ele está aparecendo sempre ali, naquele lugar. Para eu resolver isso daqui, o que eu posso fazer? Eu quero que ele apareça nas pistas tanto da esquerda, do centro, da direita. Para isso, eu posso gerar um número aleatório. E que número aleatório vai ser esse? Vai ser
do tamanho da minha pista. Então, de menos 61 a 102. Menos 61 a 102. É esse o número aleatório que eu quero que seja gerado. Vou encaixá-lo ali e vamos ver o que vai acontecer. Ó, então ali estou gerando, vai ser da onde ele vai aparecer. Extremamente aleatório. Agora eu quero que, além de aparecer naquela posição, a poça tem que descer na pista. Para isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da faixa, né? Um repita até que, mesma coisa, o operador que ele seja menor, pego na posição do Y, né? Porque você quer que ele desça na vertical, então, na posição do Y, e ele vai descer até, digamos, a menos 220. Encaixo ali, encaixado. E para fazer descer eu tenho que mudar a posição do Y, né? Então adicionar, e a posição do Y tem que ser negativo, então menos 10. E aí eu estou pedindo para que ele vá na posição do Y modificada e na posição do X, que é a posição que foi gerada aleatoriamente. Então vamos ver. Ó. Bem, aqui está acontecendo uma coisa que eu tenho que lidar com camadas. Por exemplo, quando eu parei no exato momento, repare que a poça parece que está o óleo ali. Então vamos dar um nome aqui, né? Vou botar óleo. Que o óleo está em cima do carro e não embaixo do carro. Então, para isso, eu tenho que, em aparência, eu vou mudar a camada. Vou fazer que ele desça uma camada. Para trás uma camada. Vamos ver se vai dar certo agora. Ó, agora já parece que ele está por baixo do carro, né? Só que ele está por baixo da poça também, da linha. Está meio estranho. Vamos ver aqui vai dar para ver, eu acho. Ó, parece que a poça está por baixo da linha. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou trazer a poça para frente, uma camada, e só que o carro, ela vai ficar em cima do carro, certo? Então, por esse motivo, eu vou trazer o carro para frente. Então, o carro, ele vem para a camada da frente. Vamos ver. Tá, o óleo está em cima. Ok. Tá, já posso dirigir. Ó, o carro passa por cima da poça. Bacana. Certo. Ok. Porém, o que eu posso fazer? Eu tenho que ver se há o contato, né? Tem que ver se o carro ele bate na poça. Então, ele tem que fazer alguma coisa. Para isso, eu vou no ator carro, vou criar. Repare que eu posso criar um outro modo, né? Um outro código para o carro. Então, aqui no meu evento, quando eu clicar isso daqui, eu utilizo o controle sempre. Cadê o sempre? Sempre. Se o carro tocar no óleo, então tem que ter um sensor, onde diz aqui, ó, tocando em... Ponteiro do mouse não, tocando em óleo. Se o carro tocar em óleo, eu posso dizer, vamos fazer um som, por exemplo. Toque um som. Que som a gente não tem ainda, então a gente pode criar um som aqui. Vou adicionar um som, então cliquei lá na aba Sons, selecionar um som. E vamos ver aqui quais são as opções que ele tem. Tem um monte, mas eu vou escolher um som que é Splash. Ó, esse som aqui. Está incluído.
Voltando lá para o código, splash. Vamos ver. Ó, já foi splash, splash e splash aqui novamente. Ok? Então, aqui eu já tenho a forma do estar andando. Posso tentar fugir das poças e parar com os splash. Ok? Bem, tá, mas assim tá meio sem graça, né? Quando é que o jogo vai parar? O jogo vai continuar assim até eu continuar apertando, até continuar acertando o óleo? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável de motores, né? Então vou criar aqui motores. Aonde é que eu fui, né? Eu fui em variáveis, criar uma variável motores. Repare que ele já apareceu lá motores. Então toda vez que eu bater num óleo, eu perco um motor. Só que eu tenho que começar essa variável com algum valor. Então no meu carro, eu pego, eu tenho que mudar aqui no controle. Deixa eu ver se é controle ou nas variáveis mesmo. Nas variáveis mesmo. Então aqui na variável, eu mudo minha variável para 3. Digamos que eu tenho 3 motores. Entendido? Bem, toda vez que eu bater no óleo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair minha variável aqui, né? Minha variável motores para 3. Então quando eu começo lá, ó, já tem 3 motores. Quando eu bater no óleo, eu tenho que, além de fazer o splash, né, eu tenho que reduzir, então, menos um motor na minha variável motores. Vamos ver. Ó, 2, 1, 0, menos 1. Eu tenho que parar, né? Em algum momento tem que chegar ao fim. Então, no meu carro, eu faço um comando condicional de seleção que, se que vai ser um operador relacional. Então, quando eu tenho a variável motores igual a 0, eu posso, digamos, dizer um game over. Por 1 segundo e no meu controle eu paro tudo. Paro todos os componentes. Eu tenho aqui esse script, outros scripts no ator, mas eu vou parar tudo. Então, vamos lá. Ixi, já comecei a perder uma vida. Que bom. Game over e terminou o jogo. Certo? Então, esse aqui é um jogo bem simples que a gente pode fazer. É claro que dá para aperfeiçoar, né? Nós podemos, por exemplo, tá aí como que a pessoa ganha? Nós podemos botar uma variável de quilometragem para ele ver quantos quilômetros ele tá andando. Ou então, que mais? Aumentar a dificuldade conforme a cada 100 quilômetros que ele anda, fica mais rápido a poça descendo e assim por diante. E aqui a gente pode ir modificando e melhorando algumas coisas. Por exemplo, a poça, ele está aparecendo muito já aqui em cima. Vamos fazer com que ele apareça mais escondida. Então, digamos aqui que ele está no Y55, né? Ele já começa no 55. Então, vamos ver se ele começar agora mais em cima, digamos, no 116. Ó, já começa mais lá de cima, dá mais tempo para o jogador pensar no que vai fazer, né? E a poça está descendo mais rápido do que as faixas
Então vamos fazer com que as faixas elas desçam na mesma velocidade, menos 10 e menos 10. Ó. As posições das faixas ainda não estão muito boa, mas depois a gente pode ir melhorando, né, com só determinando as posições que cada uma vai iniciar. Então também dá para fazer. Então, tem muita coisa que pode ser feita, viu? Eu recomendo acessar o site do Scratch, que lá tem no Explore, tem vários jogos muito interessantes. Jogos desde, como eu falei, desde 2D, 3D e jogos bem complexos, que a gente nem imagina que essa ferramenta dá para fazer, certo? Então, eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouquinho sobre Scratch. Recomendo mexer um pouquinho mais, brincar um pouco com a ferramenta. Dá para fazer vários jogos bem simples. Por exemplo, aquele jogo Pong, né, o Ping Pong, que tem dois lados, duas raquetes, a bolinha vai andando para um lado para o outro. Aqui eu posso colocar dois carros, então uma pessoa usa setas no teclado, a outra pessoa usa o AS do outro lado. Então dá para usar, por exemplo, dois jogadores, né? Então é bem interessante, dá para fazer muita coisa com o Scratch. Então eu espero que você tenha gostado desse tutorial e tenha percebido que, apesar da linguagem ser simples, ser uma linguagem em blocos, que é possível desenvolver alguns jogos com ela. Qualquer dúvida, estou nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @paradeda. Até mais!